Os transtornos de humor, eles são mais amplos, né? Pode pegar desde a polaridade, a gente vai ter a distimia, aquela pessoa mais apática, ou um depressivo. É difícil a gente rotular. A medicina, ela tende a fazer isso. Separar as coisas por nome. E a gente separar as especialidades, né? Você comentou sobre vários especialistas. A gente tem um especialista aqui em neurologia, um especialista em isso, especialista naquilo. E dentro da especialidade tem um subespecialista. Então, o médico especializado em joelho, o médico especializado em ombro. É difícil a gente fazer isso. A gente faz isso de uma forma didática para facilitar o estudo, né? Mas o ser humano ele é muito mais complexo do que essa divisão. E rotular com um diagnóstico às vezes é complicado também. A gente tem uns sintomas mais típicos, né? No bipolar, que tem uma fase de mania, de ficar muito empolgado, ou uma fase depressiva. A gente tem as síndromes depressivas também, a depressão, que o paciente já não tem ânimo para fazer as coisas, mas elas podem ter uma área meio que de interseção entre elas. Então, o ansioso, a ansiedade já generalizada, ela pode ser o ponto inicial de uma depressão. Então, o paciente está ali no estado de alerta contínuo, chega um ponto que ele fadiga, ele esgota. Não dá para você ficar sempre em alerta contínuo. E você cai pro tanto faz. Vamos sair hoje? Quer comer o quê? Tanto faz. Já entra no quadro depressivo. É difícil separar, mas durante uma consulta a gente consegue ir pontuando, né? E como tem muitos transtornos de humor, vai ficar meio pesado a gente elencar todo aquele DSM, que é aquele índice que a gente tem das doenças mentais ali. Mas a gente vai observando no dia a dia, na vida cotidiana. Mas geralmente quem tem o transtorno de humor, ele é um ansioso ou vice-versa ou depende? Depende. Porque tem um transtorno de humor que a pessoa vai estar depressiva. Ele vai estar triste só. Às vezes ele não vai ter essa urgência de fazer um monte de coisa, ele não quer fazer nada. Tá ali, triste, chorando muito, desanimado. Mas, e aí entra essa questão, né? O ansioso, a gente tem aquela mania. Você pensou no ansioso, pensa aquela pessoa 220, eu sou 220, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem ansioso que é quieto. Tem que aqueles pensamentos intrusivos, vem um monte de pensamento toda hora. Às vezes tá lá quietinho, fazendo uma coisinha, mas cabeça mil, né? Também tem esse perfil de ansioso. Então depende muito. Então a gente tem que avaliar caso a caso, né? Um caso concreto por caso concreto. Apesar da medicina, como o doutor disse, né, das especialidades, ser uma ciência, muitas vezes é o depende. Depende. Exatamente. Porque se a gente pegar a ciência, né, a medicina e a ciência, ela é um recorte da realidade. A gente cansa de ver isso. Um artigo científico falando mal do ovo. Aí outro artigo científico falando bem do ovo. Aí um artigo científico falando que a uva engorda. Aí outro artigo fala que a uva não engorda. Assim, alguém olhou de uma certa maneira e tinha uma certa razão, mas aí a gente, aprendeu uma coisa a mais, viu um novo exame. Interpretou de uma forma... E vai evoluindo, né? Então, a ciência que é, importante demais. Eu sou médico, né? Eu tô fazendo mestrado, enfim. Mas a gente tem que olhar para a realidade antes de tudo. A realidade é o bem mais precioso que a gente tem. Eu falo isso para meus pacientes no consultório. A realidade é o bem mais precioso que a gente tem. Tá com o pé no chão e olhando para o mundo real. A gente vai ter essas ferramentas a mais para ajudar no nosso diagnóstico, exame de sangue, porque às vezes é deficiente de vitamina e o cara tá achando que tá deprimido, né? Tem isso também. Tem isso ainda, né? Que é muito difícil, porque por isso que é importante fazer os exames. Às vezes é a parte hormonal mesmo, a gente escuta, o cortisol, vamos controlar isso, e é muito real, né? Aí entra realmente um negócio bem exato, a ciência do negócio, né?